Olá, meu quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, como estão os estudos? Todo mundo atento? Bom, hoje, terça-feira, nós iremos estudar História. Então, já peguem aí o material didático de vocês. Abram na página 156. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento socioeconômico no Brasil na época do Brasil Império Colônia, tá? Então, nós vamos ver um pouco sobre isso aí, sobre esse assunto. É um assunto tranquilo, é um assunto curtinho, fácil de vocês compreenderem. E tudo parte do princípio lá da imigração. Vocês se recordam da aula passada, quando a tia falou sobre a imigração aqui no Brasil, que aquele movimento migratório no Brasil aconteceu devido à vinda da família real portuguesa, né, para o Brasil, para se instalar aqui no Brasil. E aí foram concedidas terras para aquelas pessoas que vieram e tinham vontade de permanecer aqui, né, e construir um propósito. E além de virem com a família, eles traziam também outros animais, né, animais de estimação, traziam também algumas plantas que aqui foram cultivando e permaneceu até hoje, né, na nossa cultura, e formaram-se as colônias. Então, todos vocês, eu tenho certeza que se recordam de tudo isso aí que a tia falou na aula passada de história. Então, na sequência, nós iremos falar sobre todo esse desenvolvimento socioeconômico, né? Já que essas famílias vieram, se instalaram aqui no Brasil, elas também trazendo esses outros tipos de plantação para cá, cultivando. Então, tudo foi se desenvolvendo economicamente, né? Então, vejam bem. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Isso aí ficou muito claro durante todos esses nossos estudos na nossa disciplina de História, né? No decorrer das aulas já ficou bem claro tudo isso aí, que o Brasil passou por várias mudanças importantes na sociedade e na economia. A população brasileira cresceu muito devido ao nascimento dos descendentes de imigrantes. Então, como vieram todas aquelas pessoas de várias etnias e se instalaram aqui no nosso território brasileiro, com o passar dos anos, essas famílias foram procriando. E aí vieram as gerações, né? Os filhos. E com o nascimento desses descendentes, houve um grande aumento na população brasileira. E quando esses imigrantes chegavam aqui no Brasil, né, eles formavam as colônias e começavam a trabalhar na agricultura. Pois é, então as zonas rurais eram mais importantes economicamente, né, economicamente falando, do que a zona urbana, que eram os centros, as cidades, né? Então, a zona rural era muito mais importante do que as próprias cidades. Por quê? Devido à cultura da plantação do café e da cana-de-açúcar, porque naquela época eles trabalhavam muito com isso aí, com a cana-de-açúcar e com o café, né? As fazendas cafeicultoras. E exigia muito do trabalho escravo. Lembram, gente? O trabalho escravo até aí estava na ativa, tá bom? Então, todas essas plantações aí de café e de cana-de-açúcar ajudaram bastante o Brasil a ficar rico economicamente, né? A crescer, economicamente falando. Os centros urbanos mais importantes eram Rio de Janeiro, Recife e Salvador. E aí eu pergunto para vocês agora, se todos vocês prestaram atenção em todas as nossas aulinhas de história, vocês irão saber me responder. Por que será que essas cidades foram tão importantes naquela época? Rio de Janeiro, Recife e Salvador.
Por conta de que elas eram tão importantes? Alguém sabe me informar? Eu acho que eu ouvi alguém dizer. Por conta da localização. A localização foi um fator primordial para que essas cidades se tornassem importantíssimas. Porque elas eram situadas na região litorânea, né? Era no litoral, praias. E como existia o mar, né? Região litorânea, existiam os portos, exatamente. Então, eram importantes essas cidades, porque eram cidades portuárias que faziam transações comerciais de importação e exportação de produtos. Então, eram nessas cidades, nesses portos dessas cidades, onde chegavam os grandes navios com mercadorias, né, para importação e exportação, para que houvesse realmente esse tipo de, como é que a gente pode falar, esse tipo de intercâmbio aí da nossa mercadoria, né? O vai e vem, o trânsito, né? Para que pudesse realmente a economia crescer. Então, está aí na imagem o Porto de Salvador e o Porto do Rio de Janeiro. Aí, nesse tempo, pessoal, iniciou-se as transformações das cidades brasileiras, porque até então tudo era muito centrado a economia na zona rural, né? Mas com o passar do tempo, as cidades brasileiras começaram a passar por transformações. E algumas delas foram a instalação de iluminação pública, a rede de água e de esgoto, né? Pela melhoria dos transportes e também da comunicação. E quando tudo isso começou a acontecer, teve uma pessoa que foi muito influente, foi um brasileiro muito influente nesse acontecimento, nesse marco, né, importante para o Brasil, né, quando começaram a instalar a iluminação, né, a rede de água e de esgoto, a melhorar os serviços de transporte, de comunicação. Então, teve uma pessoa que foi fundamental em todo esse processo, né, que foi Barão de Mauá. Então, sendo muito influente nesse desenvolvimento do país, Irineu Evangelista de Souza, que era realmente o nome dele, Irineu Evangelista de Souza, ele recebeu um título de barão e ficou conhecido como Barão de Mauá. E ele foi muito importante na época do Império, porque suas ações contribuíram para que os europeus montassem suas indústrias aqui no Brasil. Então, quando o Brasil começou a se desenvolver, foi quando surgiu realmente a oportunidade de que outros europeus começassem a montar suas indústrias, né, para que o Brasil realmente crescesse em vários âmbitos, não apenas na lavoura, na agricultura, né? E a indústria que mais prosperou foi a têxtil, né, que é a que fabrica os tecidos. Então, essa foi a indústria que mais prosperou, que transformava a matéria-prima, que era o algodão e a lã, em fios e em tecidos, né? Então, com a instalação dessas indústrias têxtil, houve muito desenvolvimento, né, para o país. Porque com a instalação das indústrias, haveria mais emprego também, não é isso? Então, o Brasil cresceu muito com a influência aí de Barão de Mauá. Ele foi o brasileiro mais destacado, pois investiu em novas atividades econômicas da época. Então, para vocês perceberem aí o quanto o Barão de Mauá foi influenciador, né? Foi influente em todo esse processo de desenvolvimento socioeconômico no nosso país. Ele investiu muito para que o Brasil crescesse na época do Império. Então, uma das economias
uma das atividades econômicas que ele investiu foi o transporte, como a gente havia falado agora há pouco. Ele fundou a primeira ferrovia do Brasil e que ligava aí duas cidades, Petrópolis até o Rio de Janeiro. E essa ferrovia foi inaugurada em 1854, tá? Foi justamente o lançamento da estrada de ferro, né, que ligava aí Petrópolis ao Rio de Janeiro, no ano de 1854. Então, aí os transportes já iam ganhando força, não é isso? E outros serviços, como ele era sócio da empresa de iluminação pública, então, como ele era sócio, né, da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro, ele foi um responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino. E esse cabo telegráfico facilitava a comunicação dos brasileiros com a Europa. Então, a gente viu aí que Barão de Mauá realmente foi um cara muito influenciador, né, nessa parte do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Bom, galerinha, esse foi o assunto de hoje. Como eu havia falado no início da aula, era um assunto curtinho, muito simples de vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar vocês com a atividade que se encontra aí nas páginas 159 até a 161. Então, leiam com atenção, façam a leitura do texto no livro de vocês, respondam à atividade, tá ok? Lembrando sempre que a atividade é um complemento do aprendizado de vocês, é de responsabilidade de vocês responderem, né? Para que vocês possam praticar tudo aquilo que vocês aprenderam. E a gente volta a se encontrar na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!